Muricy, com esse time que você trabalhou hoje, tendo um Montilho no meio-campo, é o time do amistoso já contra o Barueri, pode e deve ser o time contra o São Bernardo na estreia do Paulista, ou você ainda pode ter o Marcos Assunção para o próximo final de semana? Esse amistoso é o time que treinou? Tá sem som. Oi? Tá aceso, mas não tem som. Oi? Tá? Tá bom? É, o time que treinou, geralmente a gente faz, todas as vezes que tem um jogo, um dia antes a gente faz alguma coisa, é praticamente o time que joga no dia seguinte. E esse é o time que vai jogar amanhã. A gente não garante quanto tempo que eles vão jogar, se eles vão jogar 30 minutos, 45, a gente não sabe porque realmente a parte física ainda não está 100% ainda, então a gente não sabe como é que eles vão se portar, né? Faz parte do treinamento esse jogo amanhã, iria ter de qualquer jeito esse jogo. E já para fim de semana a gente não pode falar, porque, volto a repetir, a gente não sabe como é que eles vão se portar, como é que vai estar as dores da parte muscular, porque sempre acontece mesmo. Então já para domingo a gente tem que esperar um pouco para ver como é que eles vão se portar até na véspera, que é sábado. O Assunção ainda está muito no começo, né? Ele está fazendo mais reforço muscular, eu acho que para o fim de semana ainda é muito cedo. Muricy, exceção feita ao Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos contrataram, investiram. Dá para imaginar que um dos três ficará com o título paulista, sabendo que os times do interior são, entre aspas, meros coadjuvantes? Mas é claro que pelo investimento, né, no papel, na teoria, realmente esses times realmente é muito mais forte, né? O Palmeiras tem a tradição da camisa, está ainda indefinido porque a gente parece que existe lá a parte política que tem que ser resolvida primeiro para depois vir o investimento. Com certeza vão investir, porque time grande não fica assim, eles estão esperando só definir, eu acho, sei lá. Mas é um time de forte, porque tem uma grande torcida, uma grande camisa. Então sempre está entre os favoritos. No começo, como sempre, os times grandes vão sofrer, como sempre. É videotempo todo o campeonato, ou seja, começo todos vão sofrer, porque a preparação física é totalmente diferente. Os outros times começaram muito antes, e é uma época do ano que o verão realmente é duro, o desgaste é muito grande, é muito maior. E aí no meio da competição aí começa a aparecer a diferença, né? Dos times grandes, com certeza estão melhor preparados, estão melhor entrosados, porque muitos mudaram, muitos jogadores, e aí faz a diferença. Então, mas sempre tem alguma surpresa nos chamados pequenos. Muricy, aqui atrás, queria que você falasse um pouco como é que foi essa pré-temporada do Santos. Pouco tempo, todo mundo sempre diz isso todos os anos, e é verdade, mas o que deu para tirar de bom até agora, e vai encerrar agora na sexta-feira? E ainda sobre o Carlos Eduardo, se teve alguma novidade, o jogador já chegou no Brasil segunda-feira, falou que conversou com você, ficou feliz com a conversa, enfim, e já disse mesmo que tem preferência pelo Santos. Queria saber como é que está isso. Bom, em relação à pré-temporada, nunca é ideal, porque você tem muito pouco tempo, às vezes tem que parar o treinamento para começar a jogar, né? O ideal é muito mais tempo, mas não tem jeito, o calendário nosso é assim, a gente vai entrando em forma durante a competição. Todos os times têm esse problema e a gente tem que entender isso, né? E então a gente espera que um pouquinho mais para frente a gente esteja bem. Em relação ao Carlos Eduardo, eu conversei uma vez só com ele, faz algum tempo já, antes dele voltar para a Rússia, para acertar o seu contrato. Só mostrei para ele o que era o clube, né? Até não sei, um comentário quem fez aí, que negócio de parte tática, essas coisas, não tem como, né, por telefone. Nunca vi treinador conversar com parte tática com um jogador por telefone, mas escreveram isso. Então o cara que escreveu, não existe isso. Só mostrei para ele como é que era o clube, como é o ambiente nosso, o interesse do treinador em ter o jogador, coisa realmente que eu não fazia, estou fazendo agora, fiz com o Montilho, estou fazendo com esse rapaz.
e com o Nenê também conversei. E para mostrar só o que é o clube para ele, nada mais. Porque não dá para falar parte tática, senão eu já estou escalando o jogador. E o jogador aqui tem que chegar e ganhar a posição. Então agora ele está na mão dele, ele que decide. Ele tem que ver o que é melhor para ele. A gente percebe que ele quer voltar para o Brasil para ficar mais próximo da seleção, como vários estão fazendo, porque é o sonho de todo jogador. Vamos ver. Tomara que dê certo. Eu não tive mais novidade, porque a gente está trabalhando o dia todo aqui e as pessoas que tratam disso estão também conversando muito com... Mas eles só vão dar alguma notícia quando tiver alguma coisa acertada. Não, não, o futebol não tem esse negócio. O futebol não tem esse negócio de... Eu não acredito nessas coisas, né? De família não sei o quê, grupo fechado. Eu não acredito em nada disso. É uma mentira no futebol, né? Isso tudo depende do resultado, a família fica boa. Se não der o resultado, a família é uma porcaria. Então, não acredito em nada disso. Família é família, cada um tem sua. Então não existe time fechado. O cara não está mal, sai, aparece um bom negócio, vem outro, e assim, o futebol não está fechado para nada, está aberto para grandes negócios. O Santos é uma grande vitrine e toda hora oferecem bons jogadores. De repente aparece outro bom negócio, a gente... Claro que a gente já está bem servido, só um zagueiro a mais que a gente precisa, não de nome, alguma revelação que a gente anda buscando. Bom dia, Muricy. Você comentou na sexta-feira que esse ano o Santos prezou bastante pela qualidade técnica, né, nos reforços, que todos os jogadores que estão chegando têm essa característica. Entre outras coisas, faz parte do planejamento já se programar para a ausência que o Santos vai ter esse ano com o Neymar, que é ano de Copa das Confederações, um monte de amistosos, que você já sabe que você vai perder ele por muitos jogos, infelizmente? Não, a gente não está só se preparando para o Neymar. O ano passado, claro, que o Neymar fez muita falta, como faz sempre, só que a gente tinha dificuldade com o plantel todo, né? A gente tinha muita dificuldade porque a gente perdeu muitos jogadores de uma vez só, e jogadores diferentes, jogadores de nível de seleção, e não se repõe assim facilmente. Então a gente sofreu muito, não só pela ausência do Neymar, mas com o Neymar também em campo a gente sofria também. Então a gente está fazendo um plantel para disputar todas as competições até o final do ano bem, né? A gente não está fazendo um time, a gente está fazendo um plantel que é o que acho que faz a diferença no calendário tão longo como é o nosso. Então a gente está buscando nas posições que a gente está necessitando, né? Um time realmente forte com o Neymar e também sem o Neymar. Então é isso que a gente anda buscando, um equilíbrio, né? Que a gente não teve. A gente às vezes jogava muito bem, mas jogava muito mal também, muito desequilibrado o time. Isso é em função das trocas, quando trocava um jogador, o que entrava não era a mesma coisa. Então, claro que eles se esforçaram muito, mas a gente ficou devendo, né? Em termos de time. Então eu acho que esse time é um time que acho que vai dar mais resultado no que diz respeito à qualidade técnica do time, né? Muitas partidas do ano passado a gente tinha que armar esquema muito tático para marcar bem o adversário, para ter alguma surpresa, né? Eu não gosto muito disso. Eu acho que o futebol depende muito mais do jogador do que a parte tática, né? Se fica um negócio muito tático, fica muito chato então quando você tem um time de melhor qualidade, você solta um pouco mais a parte tática, eu acho que fica mais bonito. Ô, Muricy, em relação ao primeiro jogo treino, né, contra o Guarani, você precisou fazer muitas alterações na parte tática com a entrada do Montijo, digo, na marcação, na subida, apoio dos laterais? Hoje mudou um pouco porque Montijo joga centralizado. A gente, no outro esquema, jogava com três jogadores na frente, sendo que dois um pouco mais aberto, facilita um pouco mais marcar o adversário, você identifica mais o adversário nesse esquema, né? Ele parece muito ofensivo, mas ao mesmo tempo sem a bola ele é muito defensivo, porque os dois caras de lado voltam também, todo o time do mundo joga assim, né? Ele parece ofensivo, mas... Agora, nesse tipo de esquema, a gente ganha alguma coisa com o Montijo que encosta mais nos dois da frente, serve mais e perde um pouco mais na marcação, que é uma coisa natural, porque ele não é um grande marcador. Muricy,
Você conhece naturalmente há bastante tempo o Montijo, mas qual foi a sua primeira impressão do trabalho dele hoje com bola? Primeiro trabalho coletivo. E o Marcos Assunção foi um reforço inesperado para você? Uma oportunidade de mercado que acrescentou um jogador que você não havia pedido, nada parecido, e que chega e acrescenta bastante ao elenco? Em relação ao Montijo, é um bom jogador. Claro que ainda está longe da sua forma física, né? Sente um pouco, a gente percebe isso. A gente tem que ter um pouco de paciência, mas claro que é um jogador diferenciado no toque de bola. E assim, no futebol, os caras que jogam bem se procuram, né? Hoje no treinamento mostraram muito isso, se procuraram bastante, os que sabem jogar. Então, isso a gente não tem dúvida da qualidade dele, né? Em relação ao Marcos Assunção, é isso. É claro que a gente não tinha ideia porque a gente tem por princípio respeitar os parceiros, né, dos outros clubes, por exemplo, né? Então ninguém tinha ideia que o Marcos Assunção ia sair do Palmeiras. A verdade é essa. Foi uma surpresa para todo mundo do mercado, entendeu? Então e a gente não ia tentar um jogador que estava conversando com o Palmeiras para renovar o contrato. Isso a gente não faz. Isso é uma linha nossa. A gente vai direto no clube, como nós fizemos, por exemplo, com o Montijo. Às vezes fica até mais caro, porque você vai direto no clube e fica mais complicado do que você ir, às vezes, no procurador, no jogador. Mas é uma maneira que o Santos tem de fazer, eu acho que é correto, procurar os clubes. Mas o Palmeiras a gente nunca pensava no Marcos por isso, porque é um jogador que o Palmeiras ia renovar, né? Que é o maior ídolo do Palmeiras. Mas aí aconteceu, e como você falou, surgiu a oportunidade, se encaixou no que a gente pensa de futebol, porque é um grande jogador, tecnicamente, é um grande caráter, que a gente também pesou muito na hora de conversar. Aqui no clube as pessoas gostam muito dele se adaptou também à parte econômica. Todas essas coisas se ajuntaram, o jogador também abriu mão de algumas coisas. Então, acho que foi muito bom, um jogador que vai ser muito útil. Além de tudo, vai também acrescentar a parte da experiência como atleta, porque eu já trabalhei com jogadores desse nível, e acrescentar muito aos jovens. Nós temos muitos jovens que precisam ouvir coisas boas e não coisas ruins, né? Que também tem muito no futebol. Então, todas essas coisas a gente pesa na hora de contratar um jogador como o Marcos. Ô, Muricy, você falou agora há pouco aí que conversou com os jogadores, né, pela primeira vez, e eu lembro que no ano passado você também citou que o teu trabalho era dentro de campo, né? E, ao meu ver, parece que teve um reflexo positivo essa tua participação. O que fez você mudar de ideia em relação a essa participação, né, nesse primeiro contato com os jogadores? E você chegou à conclusão de que isso faz parte, que é importante mesmo o treinador ter esse contato direto com o jogador? Não, continuo não gostando, não é a minha prática, pode ser que eu não faça mais. Acontece que foi um pedido da diretoria, porque as coisas estavam muito difíceis e a gente percebe que os jogadores me respeitam, muitos jogadores que não me conhecem, mas a gente ouve falar que tem um respeito muito grande por mim. Então foi a necessidade que o clube precisava. Então era importante para ele, vai ser importante para mim, porque eu estou trabalhando também em relação ao meu trabalho. Mas a explicação foi muito disso. Eu disse a ele só que eu ia falar o que era o Santos para as pessoas. Não ia conversar além disso, não converso com outras coisas. E foi isso que eu expliquei para eles, né? Mas foi conversa de um nível muito bom, né? Um nível excelente, são pessoas diferenciadas, né? Então, mas não gosto de fazer muito isso. Agora, a conversa chega num ponto só de apresentação do clube para o jogador. Nada mais do que isso, senão você fica devendo alguma coisa. Por isso que eu não tenho muita aproximação nesse nível com os jogadores. Por isso, o time desse ano teve uma grande modificação no meio de campo, né? Mudou muito em relação ao que era o ano passado. Na sua cabeça, René Júnior, Arouca, Cícero e Montijo é o teu meio campo ideal ou você ainda não pensou nisso? Não, para hoje é o que tem aí de melhor, né? A gente também estava com a intenção de também já dar uma chance para o Alain, que está com problema de contrato, né?
está resolvendo, porque eu acho que é um menino, eu na minha maneira de ver, eu sempre digo aqui no Santos que isso vai dar jogador, esse menino, né? A questão de ter um pouquinho mais de paciência, que numa época ele foi lançado e aí não saiu bem. São parecidos, ele e o René são parecidos, jogam cabeça em pé, tem um passe muito bom, né? E aí tem o Marcos também, que pode vir. É isso, nós temos opções agora, né? Antigamente a gente perdia um jogador, a gente tinha que improvisar, tinha que mudar o esquema tático, porque perdia um jogador só. Isso não pode um time grande como o Santos acontecer. Agora não, agora posso modificar o esquema tático, posso modificar, né, várias coisas pela quantidade de jogadores que eu tenho. Então, esse meio campo que vai jogar é o que é ideal para hoje, né? Futebol que é ideal para hoje, eu não sei se vai ser. Se não se apresentar bem, a gente tem que buscar, porque o começo do ano sempre é assim, você buscar um time para entrosar e por ele deixar um pouco ele jogar. Então, sempre depende do jogador. O jogador vai mostrando, vai ficando, senão a gente muda. Muricy, você citou aí as tuas opções, tuas novas opções, né, no meio, os volantes que você tem à disposição, e tem a situação do Adriano também, né? Queria saber se existe uma determinação aí da diretoria para que, enquanto não seja resolvido isso, né, ou diante dessa determinação nova, esse posicionamento, você não escale, ou de que forma você pretende proceder com esse jogador? Bom, a gente sabe, eu estou no futebol há 40 anos, que existe realmente todo tipo de dirigente, né? E todo tipo de treinador que aceita algumas coisas e outros que não aceitam, né? Então, eu respeito muito a parte das pessoas que tratam do Santos com respeito a contrato, tudo, mas só que o meu trabalho, dificilmente alguém tem que falar para mim, determinar, você vai fazer isso, aquilo, não faz porque não aceito isso. Então, isso é uma coisa de contrato que está se arrastando desde o final do ano. Mas nunca, porque, volto a repetir, a diretoria do Santos tem uma maneira diferente de trata muito bem as pessoas, com muito respeito, e nunca ninguém chegou, e isso acontece no futebol, encosta o cara aí, isso bem antes, né? Porque já não é agora o negócio do Redriano, isso já está há um ano já, não é agora. Então, como aqui as pessoas não têm esse pensamento ruim, né, poderiam ter feito isso desde o ano passado, mas nunca chegaram e sabe como é que eu sou também, que eu não aceito esse tipo de coisa. Agora, respeito muito a estratégia do clube, porque quem define problema financeiro sempre é a diretoria, mas nunca ninguém chegou, nem em relação a Adriano, nem em outro jogador. Aqui não tem esse tipo de maldade, não.